Brasília, Distrito Federal, 12 de agosto de 2021. Era uma manhã aparentemente comum em uma casa simples da Asa Norte, mas às 7h03 daquela quinta-feira, algo aconteceu que mudaria para sempre a vida da família Carvalho e que, de alguma forma, ainda hoje continua a intrigar pesquisadores, jornalistas e curiosos do Brasil inteiro. Lucas Carvalho, um garoto de apenas 7 anos, acordou antes do despertador da mãe. Sua rotina era a mesma de sempre: levantar-se sonolento, arrastar os chinelos pelo corredor e pedir o café da manhã. No entanto, naquela manhã, não foi isso que aconteceu. Em vez de pedir achocolatado ou pão com manteiga, Lucas começou a cantarolar. Mas não era qualquer música infantil ou uma canção de desenho animado. Era Índios, da Legião Urbana. Cada palavra saía de sua boca com um tom surpreendentemente afinado, carregado de emoção, como se ele tivesse vivido cada verso. A mãe, Patrícia Carvalho, ouviu da cozinha e congelou. O coração acelerou de imediato. Patrícia tinha 35 anos, professora de história em uma escola pública, e conhecia bem a música. Cresceu nos anos 90, ouvindo as letras intensas de Renato Russo. O que a fez deixar a frigideira cair no fogão, no entanto, não foi apenas o fato de ouvir o filho cantando aquela música. Foi a forma como ele a cantava, com a mesma entonação, as mesmas pausas e a mesma carga emocional do próprio Renato. Patrícia correu até o quarto do menino, achando que talvez estivesse apenas confundindo as coisas. Mas ao abrir a porta, viu Lucas sentado na cama, olhos fechados, cantando com uma intensidade que jamais havia demonstrado. Ele não desafinava, não se perdia na letra. Sua voz infantil parecia carregada por uma experiência muito maior que seus 7 anos de vida. "Lucas, onde você aprendeu essa música?", perguntou a mãe, quase sem voz. Ele abriu os olhos lentamente e a encarou. Um olhar profundo, quase adulto, que não combinava com seu rosto de criança. "Eu não aprendi, mamãe. Eu escrevi essa música. Eu sou Renato Russo." Patrícia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ficou paralisada, sem saber como reagir. Por um instante tentou rir, achando que fosse apenas uma imaginação infantil. Mas Lucas não sorriu. Ele sustentou o olhar com uma seriedade perturbadora. "Filho, você sabe quem é Renato Russo?", perguntou, tentando manter a calma. "Claro, eu fui ele. Eu cantei para multidões. Eu escrevi letras para mostrar às pessoas como a vida é dura, mas também cheia de esperança." A voz do menino não tremia. Cada palavra soava como se viesse de uma memória antiga, distante, mas vívida. O mais assustador para Patrícia foi perceber que, até aquele dia, Lucas jamais tinha ouvido Legião Urbana dentro de casa. Patrícia, apesar de admirar a banda, raramente tocava suas músicas. O pai de Lucas, Rodrigo, preferia samba e MPB mais leves. A criança nunca demonstrara interesse por rock, muito menos por músicas que marcaram uma geração muito anterior à sua. Aquele momento foi apenas o início. Naquela manhã, Lucas passou quase uma hora inteira cantando trechos de músicas diferentes. Tempo Perdido, Pais e Filhos, Será. Todas com uma interpretação que deixava a mãe em choque. Mais tarde, quando Rodrigo chegou do trabalho e ouviu o filho, a reação foi ainda mais intensa. Ele ficou pálido, sentado na sala, sem conseguir acreditar no que via. "Patrícia, ele está cantando como se fosse o próprio Renato. Isso não faz sentido." Os dois se olharam, perdidos entre o medo e a incredulidade. Mas não parava por aí. Quando o pai, tentando brincar, perguntou ao garoto se ele conhecia Brasília, Lucas deu detalhes que não fazia sentido algum para uma criança de 7 anos. Ele falou sobre a construção da cidade, mencionou a esplanada dos ministérios, comentou sobre shows que já tinha feito no antigo estádio Mané Garrincha. Disse até lembrar da plateia cantando junto, milhares de vozes ecoando como um só coro.
Rodrigo ficou sem palavras. Ele próprio havia ido a um show da Legião Urbana quando era adolescente, em 1993. Mas nunca havia contado isso para Lucas. A criança, no entanto, descreveu o ambiente como se tivesse estado lá. Aquela noite foi de insônia para os pais. Patrícia mal conseguia fechar os olhos, lembrando da expressão séria do filho. Rodrigo tentava racionalizar, dizendo que talvez o menino tivesse ouvido algo na escola ou na televisão. Mas, no fundo, sabia que nada disso justificava a profundidade das palavras do garoto. Nos dias seguintes, o fenômeno só se intensificou. Lucas passou a escrever frases em um caderno velho que usava para desenhar. Só que agora não eram desenhos, eram letras de músicas. Algumas conhecidas, outras completamente inéditas, mas todas no estilo inconfundível de Renato Russo. Patrícia chegou a procurar as letras originais para comparar e percebeu algo ainda mais intrigante. Lucas escrevia sem errar nenhuma palavra. Nenhuma. Como um menino que mal tinha aprendido ortografia poderia transcrever versos complexos com perfeição? E como explicar as músicas que ninguém jamais tinha visto, mas que soavam exatamente como composições do cantor falecido em 1996? O mistério estava lançado. O que parecia uma simples manhã comum se transformou em um enigma perturbador. Quem era aquele garoto? Apenas Lucas Carvalho, um menino de 7 anos vivendo sua infância em Brasília? Ou algo muito maior acontecia ali? Algo que desafiava a lógica, a ciência e até mesmo a compreensão da vida e da morte. E, acima de tudo, como alguém tão pequeno poderia carregar em si a voz, a memória e a dor de Renato Russo? Essa é apenas a primeira página de uma história que mudaria tudo o que sua família acreditava ser possível. Nos dias que seguiram aquela manhã incomum, a vida da família Carvalho nunca mais voltou a ser a mesma. O pequeno Lucas parecia carregar dentro de si algo que não pertencia a uma criança. Patrícia tentou manter a calma, convencer-se de que era apenas imaginação fértil ou influência de alguma música que ele pudesse ter ouvido sem que ela percebesse. Mas cada dia trazia uma nova revelação, cada vez mais impossível de ignorar. Na escola, os professores começaram a notar mudanças drásticas em seu comportamento. Lucas, que antes era tímido, passou a se expressar com uma eloquência surpreendente para a idade. Durante uma aula de redação, escreveu um texto que deixou a professora Mariana Andrade desconcertada. O título era O Teatro dos Sonhos e descrevia em detalhes a sensação de estar em cima de um palco, iluminado por refletores diante de milhares de pessoas cantando em uníssono. A riqueza de palavras, a metáfora poética e a intensidade da narrativa eram incompatíveis com a de um garoto de 7 anos. Mariana chamou Patrícia no final da aula e mostrou o caderno. "Eu nunca vi nada parecido", disse a professora, com a voz embargada. "É como se ele tivesse vivido isso." Patrícia levou o caderno para casa e mostrou a Rodrigo, que ficou ainda mais perturbado. A letra de Lucas lembrava de forma assustadora as antigas entrevistas de Renato Russo, onde falava sobre a relação visceral com a música e com o público. Naquela noite, o garoto surpreendeu os pais novamente. Enquanto jantavam, largou o garfo, olhou fixamente para a mãe e disse: "Mamãe, lembra quando eu escrevi Pais e Filhos? Eu estava tão cansado de ver famílias se destruindo. Queria que as pessoas aprendessem a se amar mais." Patrícia deixou o prato cair. Rodrigo quase derrubou o copo de água. O menino falava com naturalidade, como se estivesse contando uma lembrança qualquer da infância. "Lucas, você não escreveu essa música. Essa música é famosa, foi escrita por outra pessoa", tentou explicar Rodrigo. "Eu sei, papai. Fui eu. Eu sou Renato Russo." E voltou a comer, como se nada tivesse acontecido. O choque dos pais aumentava a cada nova situação. Decidiram buscar ajuda, ainda que a ideia de contar a alguém soasse absurda.
Primeiro procuraram a avó materna, Dona Lúcia, uma mulher religiosa de fé inabalável. Ao ouvir a história, ela olhou nos olhos do neto e perguntou: "Quem é você, meu filho?" Lucas respondeu sem hesitar: "Eu sou Renato. Eu vivi em Brasília antes. Eu cantei no aborto elétrico, depois formei a Legião Urbana." Dona Lúcia empalideceu. Era impossível que uma criança daquela idade soubesse detalhes como Aborto Elétrico, a primeira banda de Renato Russo, conhecida apenas por fãs mais atentos. As conversas começaram a se espalhar entre familiares próximos. Alguns riram, achando que era apenas imaginação infantil. Outros ficaram intrigados, especialmente quando Lucas começou a citar datas, locais e nomes com uma precisão impressionante. Ele falou sobre shows específicos, sobre letras que ainda não tinham sido lançadas quando nasceu, sobre entrevistas antigas que nunca havia assistido. O episódio mais perturbador aconteceu em um sábado à tarde. A família assistia à televisão quando passou um documentário sobre a Legião Urbana. No momento em que mostraram imagens de Renato Russo se apresentando no antigo estádio Mané Garrincha, Lucas levantou-se do sofá e disse: "Eu lembro dessa noite. Eu estava gripado, mas cantei mesmo assim. No final, minha voz falhou um pouco, mas o público cantou por mim." Rodrigo desligou a televisão imediatamente. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. "Patrícia, isso não é normal. Ele está lembrando de coisas que viveu como se fosse outra pessoa." O tom de Rodrigo oscilava entre medo e desespero. Mas Lucas não parava. Em seus cadernos, começou a escrever letras inéditas, poemas e até trechos de diários. Algumas frases pareciam saídas diretamente da mente de Renato Russo. Reflexões sobre a solidão, sobre a efemeridade da vida, sobre política e sobre amor. A família decidiu procurar especialistas. Primeiro, levaram-no a uma psicóloga infantil, doutora Camila Tavares. Após algumas sessões, ela admitiu algo que deixou os pais ainda mais confusos. O que seu filho manifesta não pode ser explicado apenas pela psicologia. Ele demonstra memórias que não são dele. Rodrigo ficou indignado. "Você está dizendo que meu filho é... o quê? Reencarnação?" A psicóloga não respondeu diretamente. Apenas disse que casos assim já haviam sido relatados em outras partes do mundo e que talvez fosse necessário procurar pesquisadores que estudassem fenômenos de memória de vidas passadas. Enquanto isso, Lucas parecia cada vez mais confortável em sua nova identidade. Um dia, enquanto ajudava a mãe a arrumar a casa, encontrou uma velha fita cassete que havia sobrado de tempos antigos. Ele a segurou, olhou fixamente e disse: "Essa fita me lembra quando gravei minhas primeiras músicas no quarto. Eu usava um gravador simples, mas já sentia que aquilo mudaria minha vida." Patrícia caiu sentada no sofá. Nunca havia contado a Lucas que Renato Russo realmente gravara músicas caseiras, em fitas, antes de se tornar famoso. Como ele poderia saber disso? O mistério crescia. O menino não apenas cantava, mas falava com a emoção de quem havia vivido intensamente cada verso. E quanto mais Lucas se afirmava como Renato Russo, mais difícil era para a família negar o inexplicável. O que começou como uma simples manhã de música, agora se tornava uma trama que desafiava toda a lógica. Quem era, afinal, Lucas Carvalho? Apenas um garoto comum de 7 anos? Ou alguém muito maior? Alguém cuja voz ecoava de uma vida passada? A essa altura, Patrícia e Rodrigo já não conseguiam mais esconder o que estava acontecendo. O caso de Lucas se tornara impossível de ignorar. A cada dia, ele revelava novas frases, novas lembranças, novos fragmentos de uma vida que não era a sua. E mesmo assim, continuava sendo apenas uma criança de 7 anos. O paradoxo perturbava seus pais. Ao mesmo tempo em que brincava de carrinhos ou assistia desenhos animados, Lucas falava sobre composições, palcos lotados e experiências que pertenciam a outro homem morto há décadas. Na tentativa de encontrar respostas, Patrícia tomou uma decisão:
procuraria ajuda fora da psicologia tradicional. Uma amiga próxima, Juliana, mencionou a existência de grupos de estudos sobre reencarnação em Brasília ligados ao espiritismo kardecista. Patrícia não era espírita, mas resolveu tentar. Levou o filho a um encontro discreto, em um centro espírita simples, localizado no bairro do Cruzeiro. Naquela noite, enquanto os presentes faziam uma prece, Lucas surpreendeu a todos. Sem nunca ter frequentado aquele ambiente antes, repetiu frases da oração com firmeza, como se estivesse acostumado àquelas palavras. No final da reunião, a dirigente se aproximou de Patrícia e disse: "Seu filho carrega algo muito forte. Não posso afirmar o que é, mas ele não está inventando. Rodrigo, cético, não gostou nada da experiência. Patrícia, nós estamos expondo nosso filho a maluquices. Isso é irresponsável." Mas, no fundo, até ele já sentia o peso do mistério. Em busca de alternativas, decidiram levar o garoto a um neurologista renomado da capital, Dr. Henrique Bastos. Ele realizou uma bateria de exames: ressonância magnética, eletroencefalograma, avaliações de linguagem. Os resultados foram normais. Nenhuma anomalia, nenhum dano cerebral, nada que justificasse aquelas manifestações. Tecnicamente, seu filho é saudável. Não encontro nada de errado, disse o médico balançando a cabeça. Mas confesso que não consigo explicar o que vocês relatam. Se realmente ele demonstra esse conhecimento musical e histórico, não é algo que a medicina possa responder. Foi nesse momento que Patrícia começou a registrar tudo. Comprou uma câmera simples e começou a gravar Lucas cantando, escrevendo e até falando sobre detalhes que não deveria conhecer. Um dos vídeos mostrava o garoto sentado no sofá, com as pernas cruzadas, escrevendo uma letra inédita. De repente, ele ergueu os olhos e disse: "Essa aqui eu pensei quando estava no meu apartamento no Rio, olhando o mar." Patrícia, surpresa, perguntou: "Você já esteve no Rio de Janeiro, Lucas?" "Já, mamãe. Muitas vezes. Eu tinha um apartamento lá, em Ipanema. Gostava de escrever à noite com a janela aberta, ouvindo o barulho das ondas. Era impossível. O garoto nunca havia viajado para o Rio." Patrícia, desconfiada, pesquisou na internet. Descobriu que Renato Russo realmente tivera um apartamento em Ipanema, onde costumava compor. A dúvida crescia. Estariam diante de um caso de reencarnação ou de algum fenômeno psicológico ainda não compreendido? Rodrigo, cada vez mais desconfortável, decidiu testar o filho. Um domingo pela manhã, colocou várias fotos sobre a mesa. Entre imagens de músicos famosos, escritores e pessoas comuns, estava uma fotografia antiga de Renato Russo, jovem, ainda na época do aborto elétrico. Lucas apontou imediatamente: "Esse sou eu. Eu estava magro demais nessa época e ainda não tinha deixado o cabelo crescer." Rodrigo quase deixou cair as fotos. Não era uma imagem conhecida, nem facilmente encontrada. Como Lucas poderia identificar algo assim, sem hesitar? A partir daí, a família passou a viver em um constante estado de tensão. A cada revelação, os pais se dividiam entre a vontade de proteger o filho e o medo de que o mistério fosse além do controle. O caso chegou a uma vizinha jornalista, Cláudia Mendes, que se interessou pela história. Ela pediu autorização para entrevistar o garoto. Patrícia, relutante, aceitou. Durante a conversa, Lucas surpreendeu novamente. Quando perguntado sobre o que sentia ao se declarar Renato Russo, respondeu: "Eu não sinto que sou especial. Eu apenas voltei porque ainda tenho coisas para terminar. A música não acabou comigo." Ela continua. A jornalista ficou sem reação. Era impossível acreditar que aquelas palavras vinham de uma criança de 7 anos. Mas, apesar da comoção, surgiam também explicações alternativas. Alguns diziam que era apenas influência inconsciente, que Lucas poderia ter ouvido músicas e histórias sobre Renato sem que os pais percebessem. Outros sugeriam que fosse um caso de memória prodigiosa, aliado a uma imaginação fértil.
Havia ainda quem acreditasse que os próprios pais estivessem, de alguma forma, induzindo o menino. Porém, cada tentativa de explicação parecia insuficiente diante da quantidade de detalhes que Lucas revelava. Ele falava sobre ensaios, sobre discussões dentro da banda, sobre locais específicos em Brasília e no Rio que nunca havia visitado. Um dia, mencionou o antigo Teatro Nacional de Brasília, descrevendo como o palco parecia estreito quando a plateia lotava. Patrícia, intrigada, verificou fotos históricas do teatro. O garoto descrevera exatamente a visão do palco para o público, algo que só quem se apresentou ali poderia saber. As dúvidas se multiplicavam. Patrícia começou a perder o sono. Rodrigo se tornava cada vez mais inquieto, oscilando entre a descrença e a aceitação forçada. E Lucas, por sua vez, parecia cada vez mais convicto de sua identidade. "Eu sou Renato", repetia com serenidade, "e posso provar." Era o início de uma investigação não apenas sobre quem era aquele menino, mas sobre os limites da própria realidade. O que estava acontecendo dentro daquela casa em Brasília poderia mudar para sempre a forma como entendemos a vida, a morte e aquilo que existe entre elas. As semanas avançavam e o mistério em torno de Lucas parecia se aprofundar a cada dia. A família já não conseguia esconder o caso apenas entre os mais próximos. Os vídeos gravados por Patrícia, inicialmente para registro pessoal, começaram a circular discretamente em grupos de amigos. Em pouco tempo, chegaram a conhecidos de conhecidos, até que um deles foi parar nas mãos de um ex-músico de Brasília, que havia tocado em pequenas bandas nos anos 80. A reação foi imediata. Ele afirmou que o garoto não apenas cantava como Renato Russo, mas parecia carregar a mesma postura e a mesma carga emocional do cantor. Foi nesse ponto que Rodrigo, antes tão cético, resolveu colocar o filho à prova. Certa noite, reuniu a família na sala e trouxe consigo uma caixa empoeirada, herdada de seu irmão mais velho, fã assíduo da Legião Urbana. Dentro havia recortes antigos de jornais, fitas e até um caderno de anotações. Rodrigo espalhou o material sobre a mesa e disse: "Se você realmente é quem diz ser Lucas, me diga algo que só o Renato saberia." O garoto permaneceu em silêncio por alguns segundos, olhando fixamente para os objetos. Seus olhos pararam sobre uma fotografia em preto e branco, mostrando Renato Russo em uma entrevista em Brasília, ainda jovem. Lucas tocou a foto com a ponta dos dedos e disse calmamente: "Essa camisa era desconfortável. Eu usei porque me obrigaram, mas odiava o tecido." Rodrigo ficou sem reação. Aquela era apenas uma foto qualquer para ele. Mas Patrícia, que conhecia a história, empalideceu. Em uma biografia autorizada de Renato, havia um trecho onde ele mencionava detestar roupas sociais, especialmente uma camisa específica usada em entrevistas de 1985. Como poderia Lucas saber disso? O momento ficou ainda mais perturbador quando o menino completou: "Depois daquela entrevista, eu escrevi uma parte de Monte Castelo. Eu estava inspirado, mas também me sentia preso." Patrícia quase deixou o copo cair da mão. A conexão era impossível de negar. No dia seguinte, decidiram procurar alguém que pudesse analisar o caso de forma mais criteriosa. Conseguiram contato com o professor aposentado Celso Antunes, musicólogo respeitado da Universidade de Brasília. Ele aceitou ouvir o garoto, movido pela curiosidade acadêmica. No encontro, realizado na casa simples da família, Lucas foi colocado diante de um teclado. O professor pediu que tocasse ou cantasse qualquer coisa que lhe viesse à mente. O menino respirou fundo e, com uma naturalidade desconcertante, começou a cantar versos inéditos, acompanhando-se com acordes improvisados. A melodia era melancólica, mas carregada de força, lembrando fortemente o estilo da Legião Urbana. Ao terminar, o professor estava visivelmente abalado. "Eu estudei a obra de Renato Russo por décadas. O timbre, o estilo, as escolhas harmônicas.
Tudo isso remete diretamente a ele. Não há como um menino de 7 anos criar algo assim sem influências externas. Rodrigo, ainda tentando se agarrar à lógica, questionou. O senhor acha que ele pode ter ouvido essas músicas em algum lugar? Talvez alguma gravação inédita? O professor balançou a cabeça. Não. O que acabei de ouvir não existe em lugar nenhum. Se me mostrassem essa gravação sem contexto, eu juraria que era um registro perdido de Renato. A revelação deixou a família em estado de choque. Lucas, por sua vez, parecia aliviado. Viu? Eu disse que podia provar, mas as provas não pararam ali. Poucos dias depois, durante o jantar, Lucas falou algo que fez Patrícia tremer. Eu lembro de uma cicatriz pequena no meu braço esquerdo. Fiz quando caí de bicicleta perto da Catedral de Brasília. Rodrigo arqueou as sobrancelhas. E como você sabe disso? Porque fui eu, respondeu o garoto, erguendo a manga da camiseta e mostrando um pequeno arranhão recente, como se o corpo atual ainda carregasse ecos de um passado distante. A cicatriz era mais embaixo, perto do pulso. Patrícia decidiu investigar. Vasculhou antigas imagens de Renato Russo e, após horas de busca, encontrou uma fotografia rara em que, de fato, se percebia uma marca discreta no braço do cantor, exatamente onde o filho havia indicado. A essa altura, a dúvida já não era apenas da família. O professor Celso, impressionado com o encontro, comentou sobre o caso com colegas pesquisadores. Logo, o nome de Lucas começou a circular em pequenos grupos acadêmicos interessados em fenômenos de memória extracorpórea e reencarnação. Alguns chegaram a visitar a casa, trazendo questionários e gravações para tentar compreender o que estava acontecendo. Cada visita parecia trazer uma nova revelação. Em uma delas, ao ser perguntado sobre sua infância, Lucas descreveu com riqueza de detalhes a escola onde Renato Russo havia estudado no Rio de Janeiro, mencionando professores e até apelidos de colegas. Patrícia, atônita, confirmou depois que os dados batiam com registros encontrados em reportagens antigas. O clímax daquela fase aconteceu em uma tarde chuvosa, quando Lucas, sentado à mesa da sala, parou de desenhar e disse com firmeza: eu deixei uma carta escondida. Ela está no meu antigo apartamento em Brasília, no sudoeste, segundo andar, dentro de uma gaveta. Se vocês quiserem acreditar de verdade, vão encontrá-la lá. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Rodrigo levantou-se imediatamente. Isso é demais. Como podemos acreditar em algo assim? Mas Patrícia não descartou. Anotou cada detalhe, sem saber se teria coragem de investigar. O que era, afinal, aquela criança? Uma mente prodigiosa, capaz de acessar informações impossíveis? Ou a reencarnação de um dos maiores ícones da música brasileira? O primeiro grande clímax estava lançado, e a vida dos Carvalho jamais voltaria a ser a mesma. Depois da revelação sobre a suposta carta escondida, a atmosfera dentro da casa dos Carvalho se transformou. O mistério já não era apenas um peso silencioso, agora se tornara um fardo insuportável que rondava cada conversa, cada silêncio, cada olhar trocado entre Patrícia e Rodrigo. Patrícia, movida pela inquietação, passou noites em claro. Revisava mentalmente cada palavra dita pelo filho, como se pudesse encontrar uma lógica escondida entre as frases. Rodrigo, por outro lado, preferia evitar o assunto, mergulhando no trabalho para não ter que encarar o inexplicável. Mas Lucas parecia cada vez mais convicto de sua identidade. Em seus desenhos já não surgiam super-heróis ou paisagens coloridas, e sim palcos, guitarras, microfones e multidões. Certo dia, durante o almoço, Lucas largou o garfo e declarou: vocês precisam acreditar em mim. Essa carta existe. Eu escrevi pouco antes de partir. Coloquei tudo o que não consegui dizer em vida. Rodrigo suspirou fundo, tentando não explodir. Filho, você tem 7 anos. Como pode falar em partir? O garoto o encarou com seriedade, porque eu já vivi outra vida, e ela terminou cedo demais. Patrícia conteve as lágrimas.
Havia uma dor estranha naquelas palavras, uma dor que não combinava com a inocência de uma criança. Decidida a buscar respostas, Patrícia entrou em contato com um antigo colega da universidade, professor de história e pesquisador da cultura brasiliense. Sem revelar muitos detalhes, perguntou se era verdade que Renato Russo tivera um apartamento no Sudoeste e se existia algum registro de pertences pessoais ainda guardados lá. O amigo confirmou que, de fato, após a morte do cantor, alguns objetos foram preservados por fãs e colecionadores, mas que não havia registros oficiais sobre cartas ou diários escondidos. Esse detalhe, em vez de encerrar a dúvida, só aumentou a sensação de que Lucas poderia estar dizendo a verdade. Naquela mesma semana, Lucas teve um sonho perturbador. Acordou no meio da madrugada, suando frio, e correu até o quarto dos pais. Mamãe, eu preciso voltar lá. Eu lembro de uma música inacabada. Ela ainda está comigo e precisa ser mostrada ao mundo. Patrícia o abraçou, tentando acalmá-lo. Mas o menino insistia. Eu não vou descansar enquanto essa música não for cantada. No dia seguinte, Patrícia o encontrou escrevendo compulsivamente em seu caderno. As palavras fluíam rápido demais para uma criança da idade dele. Quando terminou, entregou as folhas à mãe. Eram versos densos, poéticos, com temas de amor, solidão e esperança. Patrícia não conteve o choro. A letra parecia saída diretamente das composições mais marcantes de Renato Russo. Rodrigo, ainda relutante, decidiu consultar especialistas musicais. Gravaram Lucas cantando a canção inédita e enviaram o áudio anonimamente a um produtor em São Paulo. A resposta veio em poucas horas. De onde tiraram essa gravação perdida da Legião Urbana? Isso é inacreditável. O peso da situação aumentava. O menino não só lembrava de detalhes íntimos, como também produzia conteúdo que lembrava fielmente o legado de Renato. Mas o que mais abalou a família aconteceu em uma visita ao plano piloto. Rodrigo levou o filho para passear, tentando distraí-lo. Ao passarem pela Catedral de Brasília, Lucas parou de repente e disse: "Foi aqui que escrevi parte de Faroeste Caboclo. Eu vinha sozinho, me sentava nos degraus e ficava observando as pessoas." Rodrigo ficou paralisado. O menino caminhou até um ponto específico, colocou a mão sobre uma coluna e acrescentou: "Era aqui. Eu vinha sempre para pensar." Turistas que passavam pelo local observaram a cena sem entender a emoção que tomava conta do pai. Rodrigo tentou rir, mas sua voz falhou. O detalhe era perturbador demais para ser apenas coincidência. Ao voltarem para casa, Patrícia percebeu que Lucas estava cada vez mais impaciente. Ele dizia que precisava provar de uma vez por todas quem realmente era. Repetia com insistência: "Eu sou Renato e vou mostrar." A tensão chegou ao ápice quando Lucas, durante um almoço em família com os avós, começou a cantarolar uma melodia que ninguém reconhecia. Ao ser questionado, respondeu: "É uma das músicas que deixei no apartamento. Vocês vão ver." O silêncio se espalhou pela mesa. Ninguém conseguia encarar a situação como apenas fantasia infantil. Era como se a cada dia o garoto se aproximasse de um evento inevitável, um ponto de ruptura entre o possível e o impossível. A família sentia que estava prestes a presenciar algo que poderia mudar não apenas suas vidas, mas também o entendimento de um fenômeno que até então parecia restrito a lendas urbanas e histórias de reencarnação. E, no fundo, todos sabiam. A revelação final não demoraria a acontecer. O dia que mudaria para sempre a vida da família Carvalho começou como tantos outros. Céu aberto em Brasília, o sol refletindo nas cúpulas do Congresso e a rotina aparentemente comum de uma manhã de domingo. Mas Patrícia sentia um aperto no peito desde cedo, como se pressentisse que algo grandioso e ao mesmo tempo assustador estava prestes a acontecer. Lucas acordou cedo, mais uma vez cantando. Mas dessa vez não era uma música conhecida.
Era uma melodia inédita, intensa, carregada de emoção. Ele saiu do quarto, olhou fixamente para os pais e disse: "Hoje é o dia. Vocês vão acreditar de verdade." Sem dar explicações, pediu para que o levassem até o Sudoeste, bairro nobre da capital. Rodrigo, hesitante, tentou recusar. "Lucas, não podemos simplesmente sair sem saber o motivo." O garoto insistiu. "Está lá, a carta. Eu deixei no apartamento. É hoje que vamos encontrar." Patrícia, tomada pela mistura de medo e esperança, decidiu ceder. Ligou para sua amiga jornalista Cláudia, pedindo que os acompanhasse. "Se for verdade, precisamos de testemunhas", explicou. Chegaram ao endereço indicado, um prédio antigo, mas bem preservado, no coração do Sudoeste. Patrícia nunca havia estado ali antes, mas Lucas caminhava com segurança, como se reconhecesse cada detalhe. Ao entrar no hall, ele se virou para os pais e disse: "Segundo andar, apartamento 203. Rodrigo gelou. Aquela informação não fazia sentido. Ainda assim, seguiram as instruções. Para surpresa de todos, a atual moradora, uma senhora de meia idade chamada Helena, permitiu a entrada depois que Cláudia explicou com cautela que investigavam um caso incomum e respeitoso. Ao cruzar a porta, Lucas parou por alguns segundos. Olhou em volta, respirou fundo e murmurou: "Está diferente, mas ainda é o mesmo lugar." Guiou-se diretamente até o quarto principal. Aproximou-se de uma antiga cômoda de madeira encostada na parede. Bateu a mão sobre a segunda gaveta e disse: "Aqui, abram." Rodrigo e Patrícia se entreolharam, hesitantes, mas ao puxar a gaveta, encontraram roupas dobradas e uma pequena caixa de joias. Atrás dela, exatamente como o menino havia descrito semanas antes, estava um envelope envelhecido de papel amarelado. Patrícia o pegou com mãos trêmulas. O envelope estava lacrado, e na parte de trás havia uma assinatura: Renato Russo. A respiração de todos ficou suspensa. A jornalista Cláudia gravava tudo, sem conseguir acreditar no que presenciava. Rodrigo abriu o envelope com cuidado. Dentro havia uma carta escrita à mão, datada de 1996, o ano da morte do cantor. As primeiras linhas eram devastadoras. "Se você está lendo isto, é porque não estou mais aqui, mas eu sabia que de alguma forma voltaria. A música não me deixaria partir de verdade." Patrícia levou as mãos à boca, lágrimas escorrendo. Rodrigo, pálido, continuou a leitura, enquanto Lucas observava em silêncio, como se já soubesse cada palavra. Na carta, Renato falava de arrependimentos, da solidão, do peso da fama, mas também deixava mensagens de esperança. "Talvez um dia eu retorne em outra forma, em outro corpo. Talvez eu encontre uma maneira de terminar o que deixei inacabado. Se isso acontecer, reconheçam-me pela música, porque ela será a prova mais forte de quem eu sou." Rodrigo não conseguia mais ler em voz alta. Patrícia terminou a leitura, a voz embargada. "O amor nunca morre. Ele apenas muda de lugar. Eu voltarei, e quando voltar, vocês saberão." O silêncio que se seguiu foi interrompido por Lucas. Ele se aproximou da carta, passou os dedos sobre as palavras e disse calmamente: "Eu escrevi isso. Eu sou Renato." Helena, a moradora, caiu sentada em uma cadeira, sem acreditar no que estava vendo. Cláudia tremia, segurando a câmera. Patrícia chorava compulsivamente. Rodrigo, ainda que lutasse contra toda a lógica, não conseguia mais negar o impossível. Mas o momento mais perturbador ainda estava por vir. Lucas pediu: "Me deem papel e caneta. Preciso terminar a música que deixei inacabada." Rapidamente, Cláudia lhe entregou um bloco de anotações. O garoto, sem hesitar, começou a escrever versos complexos, rimados, carregados de metáforas e crítica social. Em menos de 15 minutos, havia produzido algo que parecia uma nova composição inédita da Legião Urbana. Quando terminou, ergueu os olhos e disse: "Agora vocês acreditam?" O peso daquelas palavras era insuportável. A prova estava ali, um envelope envelhecido,
uma assinatura reconhecível e uma criança de 7 anos escrevendo com a voz de um homem que partira décadas antes. A revelação havia chegado. O clímax da história estava diante deles. Lucas não era apenas um garoto comum, ou pelo menos não parecia ser. E ainda assim, a pergunta que ecoava entre todos os presentes era inevitável. Até onde essa verdade iria? Após a descoberta da carta, a vida da família Carvalho virou um turbilhão. O que antes parecia apenas um fenômeno estranho vivido dentro das paredes de casa, agora ganhava contornos de algo muito maior. Patrícia e Rodrigo tentavam manter a rotina, mas era impossível agir como se nada tivesse acontecido. A carta, registrada por fotos e gravações, já havia sido analisada por especialistas em caligrafia, que confirmaram. A letra era de fato compatível com a de Renato Russo. A notícia se espalhou rapidamente, primeiro entre pequenos círculos acadêmicos e depois em portais locais. Em poucos dias, repórteres começaram a aparecer na porta da casa. Alguns queriam entender o fenômeno, outros buscavam apenas uma manchete sensacionalista. A família se viu cercada de curiosidade, incredulidade e até críticas. Rodrigo, sempre mais cético, insistia em manter o filho longe da exposição. Ele é só uma criança, Patrícia. Não podemos transformá-lo em espetáculo. Mas a cada dia ficava mais difícil manter Lucas fora dos holofotes. O garoto, por sua vez, parecia não se incomodar. Pelo contrário, dizia sentir-se confortável. Eu já vivi isso antes, papai. Já estive diante das câmeras, já respondi a perguntas. Sei como é. Essa naturalidade deixava todos ao redor desconcertados. Como uma criança de 7 anos poderia demonstrar tamanha maturidade? O episódio que selou a convicção de muitos aconteceu em um programa de televisão. Contra a vontade de Rodrigo, mas pressionada por amigos e pela própria insistência do filho, Patrícia permitiu que Lucas fosse entrevistado. O apresentador, conhecido por seu tom sarcástico, não acreditava em nada daquilo e decidiu colocar o garoto à prova. Então você diz que é Renato Russo? Perguntou com um meio sorriso. Se é verdade, me diga, qual era a sua música preferida e por quê? Lucas não hesitou. Nunca tive só uma, mas Vento no Litoral sempre foi especial. Escrevi quando estava sozinho no Rio, pensando em alguém que eu tinha perdido. Era sobre amor e ausência, sobre saudade. O apresentador congelou. O detalhe lhe estava correto. Renato havia dito em uma entrevista de 1994 que essa música era uma das mais pessoais que já escrevera. Lucas, sem jamais ter visto essa entrevista, descreveu o contexto com precisão. A reação do público foi imediata. Alguns se emocionaram, outros acusaram farsa. Mas ninguém conseguia explicar. Nos bastidores, Patrícia chorava. Rodrigo, mesmo diante das evidências, ainda tentava resistir. Pode ser coincidência, pode ter ouvido isso em algum lugar, mas sua voz traía a dúvida crescente. Enquanto isso, estudiosos de fenômenos paranormais começaram a se interessar pelo caso. Um grupo espírita sugeriu que Lucas fosse de fato a reencarnação de Renato Russo. Já alguns psicólogos falaram em memória genética ou até em acesso inconsciente a informações coletivas. Nenhuma explicação, contudo, era convincente o suficiente para encerrar o debate. No meio de toda essa confusão, Lucas parecia ter apenas um objetivo: continuar compondo. Ele escrevia compulsivamente, enchendo cadernos com versos e melodias. Algumas músicas lembravam composições inacabadas da Legião Urbana. Outras pareciam totalmente novas, mas carregavam o mesmo espírito: críticas sociais, reflexões existenciais e apelos emocionais. Certo dia, mostrou aos pais uma canção inédita e disse: "Essa é para vocês acreditarem de vez. Não é para ser famosa, é para lembrar que o amor é o que segura tudo." Rodrigo, ao ouvir os versos, não conseguiu conter as lágrimas. Era como se, finalmente, tivesse aceitado o que vinha negando desde o início.
Mas a resolução do mistério não significava necessariamente uma resposta definitiva. Pelo contrário, cada explicação parecia abrir novas perguntas. Era realmente possível que Renato Russo tivesse voltado através de um menino de 7 anos? Ou tudo não passava de um fenômeno psicológico ainda sem nome? No fundo, talvez a resposta pouco importasse. O que mais chamava a atenção era o impacto. Pessoas que ouviam Lucas cantar relatavam sentir-se profundamente tocadas. Alguns diziam que as músicas traziam paz em momentos de angústia. Outros afirmavam que as letras inéditas os ajudaram a superar depressões ou perdas. A história de Lucas começou a ser vista não apenas como um mistério sobrenatural, mas também como uma mensagem de esperança. Como se, de alguma forma, a voz de Renato Russo ainda ecoasse através do tempo, para lembrar que a música é eterna e que o amor e a arte transcendem a própria morte. Patrícia, em uma noite silenciosa, refletiu sobre tudo o que tinham vivido. Olhou para o filho dormindo e se perguntou: e se, no fim das contas, ele for mesmo Renato? O que eu faço com essa verdade? Rodrigo, mais sereno, respondeu: a gente não precisa de todas as respostas. Basta cuidar dele. Seja quem for, é o nosso filho. E assim, em meio ao mistério, a família encontrou sua conclusão. Aceitar o inexplicável, não como um fardo, mas como um presente. Porque, no fim, talvez a maior prova de que Lucas carregava algo de Renato Russo não estivesse nas cartas, nas músicas ou nas memórias, mas no impacto que causava em todos ao redor. A resolução não trouxe paz total, nem explicações científicas, mas trouxe algo ainda mais valioso, a certeza de que algumas vozes jamais se calam. Com o passar dos meses, o caso de Lucas já não era apenas uma curiosidade familiar. Tornara-se um fenômeno que dividia opiniões entre especialistas, fãs da Legião Urbana e curiosos em todo o país. A cada nova canção que ele escrevia, crescia também a polêmica. Era impossível ignorar a semelhança com as composições de Renato Russo, mas também era impossível provar, de maneira absoluta, que se tratava de uma reencarnação. Foi nesse período que surgiu uma nova personagem nessa história: Júlia Monteiro, estudante de psicologia da Universidade de Brasília, apaixonada pela obra de Renato. Júlia havia perdido o pai para a depressão alguns anos antes e encontrava consolo nas letras da banda. Ao ouvir falar de Lucas, decidiu procurá-lo. Patrícia, cautelosa, hesitou em abrir a porta para mais um estranho, mas a sinceridade nos olhos de Júlia a convenceu. A jovem pediu apenas para assistir o menino cantar. Lucas, sem se intimidar, pegou o violão do tio e começou a tocar uma canção inédita, repleta de versos sobre dor, perda e esperança. Júlia chorou intensamente. Depois daquele dia, passou a visitar a família com frequência. Tornou-se quase uma irmã mais velha para Lucas, ajudando-o a organizar os cadernos de composições e incentivando-o a registrar tudo. Patrícia percebia que a presença da jovem trazia paz ao filho, como se houvesse uma conexão inexplicável entre eles. Mas a aproximação trouxe também novos dilemas. Certa noite, enquanto arrumava os papéis de Lucas, Júlia encontrou versos que descreviam em detalhes sentimentos de alguém que sofria com a dependência química. Ela ficou em choque. Patrícia, como ele pode escrever isso? Ele descreve sintomas, angústias e até expressões que só quem conviveu com esse problema poderia conhecer. Patrícia ficou sem resposta. Lembrou-se imediatamente de Renato Russo e de sua luta contra vícios, tema que jamais havia sido discutido dentro de casa com Lucas. O garoto, quando questionado, apenas respondeu: "Eu escrevi porque já senti. Eu sei como é." Esse episódio abalou profundamente Júlia, que começou a enxergar no menino uma chance de cura simbólica para si mesma. Ao acompanhar sua jornada, sentia como se também pudesse compreender melhor a dor que levara seu pai. Paralelamente, a subtrama se intensificava na esfera pública.
A carta encontrada no apartamento do Sudoeste foi levada para análise documental e acabou confirmada como autêntica. A repercussão foi nacional. Programas de televisão, rádios e portais noticiaram. Menino de 7 anos afirma ser Renato Russo reencarnado. Carta inédita encontrada em apartamento reforça mistério. As reações foram diversas. Muitos fãs se emocionaram, dizendo sentir a presença do ídolo através da criança. Outros reagiram com raiva, acusando a família de manipulação. Alguns críticos musicais chegaram a classificar o fenômeno como golpe emocional, enquanto outros admitiam: não há como negar a autenticidade das composições. Rodrigo, pressionado, ficou cada vez mais dividido. De um lado, queria proteger o filho de toda exposição. Do outro, percebia que tentar esconder o caso só aumentava a curiosidade pública. E no meio disso, Lucas continuava agindo com naturalidade, como se tudo fosse apenas parte de sua missão. Em uma dessas noites tensas, Patrícia sonhou com Renato Russo. Ele estava sentado em um banco de praça tocando violão e disse apenas: "Não tenha medo. A música sempre encontra seu caminho." Ela acordou chorando, sem saber se fora apenas fruto da mente cansada ou se havia algo mais profundo naquele sonho. Enquanto isso, Júlia trouxe uma nova proposta: criar um arquivo digital com todas as composições de Lucas, para preservar o material sem necessariamente torná-lo público de imediato. "Se for verdade, o tempo vai provar", disse a jovem. "Se não for, ao menos vocês terão registrado a infância dele." Essa ideia trouxe algum alívio. Patrícia concordou e passou a digitalizar cada página escrita pelo filho. Ao todo, já eram mais de 100 letras, algumas tão elaboradas que pareciam prontas para serem gravadas. Mas o episódio mais marcante dessa fase aconteceu durante uma pequena reunião íntima na casa da família. Júlia, emocionada, pediu que Lucas cantasse uma música que falasse de superação. O garoto sorriu e entoou uma letra inédita que começava com os versos: "Mesmo quando a noite cai e tudo parece escuro demais, há sempre uma voz que insiste em dizer que ainda vale lutar." A canção emocionou a todos. Júlia abraçou Patrícia e disse: "Eu não sei se ele é ou não Renato Russo, mas sei que essa criança tem algo que o mundo precisa ouvir." A subtrama, então, não era apenas sobre a identidade de Lucas, era também sobre como suas palavras tocavam vidas, oferecendo consolo, esperança e um lembrete de que a arte pode atravessar gerações e curar feridas invisíveis. O mistério permanecia, mas agora havia uma nova dimensão. A missão de proteger, registrar e talvez compartilhar uma voz que, de alguma forma, se recusava a ser silenciada. O tempo passava, mas em vez de trazer respostas, parecia trazer ainda mais perguntas. A cada nova revelação, a linha que separava a realidade de imaginação ficava mais turva. Lucas já não era apenas um garoto de 7 anos. Aos olhos da família, dos amigos próximos e até de alguns estudiosos, ele carregava algo que escapava à lógica. Nos últimos meses, seu comportamento começou a mudar de maneira sutil, mas perceptível. Ele ficava longos períodos em silêncio, olhando pela janela do quarto, como se estivesse perdido em pensamentos distantes. Certa vez, Patrícia perguntou no que ele pensava. A resposta foi curta e inquietante: "Eu só lembro de tudo o que perdi." Essas palavras ecoaram dentro da mãe como um grito. Como podia uma criança que deveria estar brincando e explorando o mundo falar com a melancolia de um adulto que já havia vivido demais? Os dilemas aumentavam. Rodrigo tentava manter a família no eixo, mas a cada vez que o filho dizia algo impossível de saber, sua descrença vacilava. Uma noite, enquanto assistiam televisão, Lucas comentou casualmente: "Esse prédio apareceu na época em que escrevi Meninos e Meninas. A vista daqui era bonita, mas eu me sentia preso." Rodrigo desligou a TV imediatamente. Ele sabia que o local mencionado só poderia ser identificado em entrevistas antigas, jamais vistas por Lucas.
Enquanto isso, Júlia continuava registrando cuidadosamente todas as composições, mas começou a notar um padrão perturbador. Várias letras inéditas faziam referência à morte, ao renascimento e à sensação de missão inacabada. Algumas eram quase proféticas, como se descrevessem o próprio Lucas vivendo essa experiência. Em uma das músicas, os versos diziam: "Volto ao palco sem querer, mas o público insiste em me chamar. Não é meu corpo que canta, é minha alma que não sabe parar." Júlia mostrou a letra a Patrícia, que chorou em silêncio. Rodrigo, ao ler, apenas disse: "Isso está indo longe demais." Apesar da crescente angústia, a família não conseguia impedir que o fenômeno avançasse. Lucas parecia ser guiado por uma força maior. Ele começou a pedir para visitar lugares específicos de Brasília. Em uma dessas visitas, ao passar pelo Teatro Nacional, olhou fixamente para a fachada e disse: "Aqui foi um dos dias mais difíceis. Eu queria parar, mas não podia decepcionar as pessoas." A convicção na voz dele fez Patrícia estremecer. Os especialistas também se dividiam. Alguns afirmavam se tratar de um caso clássico de reencarnação documentada. Outros alegavam ser apenas sugestão inconsciente, talvez até influência dos pais. Mas os detalhes apresentados pelo menino eram tantos que a explicação racional parecia frágil. A dúvida atingiu seu ápice em uma tarde chuvosa, quando Lucas se trancou no quarto e começou a cantar uma música inédita em voz alta. Patrícia e Júlia correram até a porta gravando com o celular. A canção falava de um jardim secreto, de páginas não escritas e de uma promessa de retorno. Quando terminou, Lucas abriu a porta exausto e disse: "Essa era a última do caderno que ficou escondido." A referência ao caderno escondido reacendeu temores antigos. Estaria ele se referindo a algo real, como o famoso caderno de anotações de Renato Russo, ou apenas a uma criação de sua mente? A jornalista Cláudia, que acompanhava o caso desde o início, publicou uma matéria extensa em um portal nacional. O título era provocativo: "Reencarnação ou gênio precoce? O mistério do menino que se diz Renato Russo." A reportagem dividiu opiniões em todo o país. Fãs se emocionaram, críticos acusaram exploração e especialistas de diversas áreas pediram para analisar o caso. A família, já desgastada pela pressão, começou a se fechar. Rodrigo evitava entrevistas, Patrícia só permitia visitas controladas e Lucas parecia cada vez mais introspectivo. Às vezes, dizia frases que deixavam todos arrepiados. "Eu não tenho muito tempo. Preciso terminar o que comecei." Júlia, preocupada, tentou animá-lo. "Você tem toda uma vida pela frente, Lucas." Mas ele apenas sorriu de maneira enigmática. Talvez sim, talvez não. As dúvidas finais pairavam como uma névoa. O que aconteceria com o garoto nos próximos anos? Continuaria carregando essa identidade ou tudo desapareceria, como um sonho que se dissolve ao amanhecer? O mistério se intensificava não apenas porque ninguém conseguia explicar, mas porque cada nova revelação parecia empurrar a família para uma fronteira desconhecida, onde fé, ciência e emoção se entrelaçavam de forma irreversível. E, no fundo, todos sabiam. A história de Lucas não tinha acabado. O mais perturbador ainda estava por vir. À medida que o tempo avançava, a história de Lucas deixava de ser apenas um fenômeno isolado para se transformar em um ponto de reflexão para todos que entravam em contato com ela. Jornalistas, estudiosos, fãs e até religiosos divergiam em explicações, mas havia um ponto em comum. Ninguém saía indiferente depois de conhecer o garoto. Patrícia, que no início apenas temia pelo futuro do filho, começou a perceber algo maior. Em conversas silenciosas com Júlia, admitia: "Eu não sei se acredito em reencarnação, mas sei que as músicas dele tocam as pessoas de uma forma que não consigo explicar. Talvez esse seja o verdadeiro propósito." Rodrigo, ainda mais resistente, também se via obrigado a repensar suas convicções. Em uma noite,
Depois de ouvir Lucas cantar uma versão inédita de Pais e Filhos, murmurou: Eu sempre achei que Renato Russo era só um cantor. Agora começo a pensar que ele era muito mais. Essas reflexões não ficavam restritas à família. Grupos de estudo começaram a se reunir em Brasília, discutindo o caso como se fosse um fenômeno acadêmico. Uns defendiam que Lucas era a prova viva da sobrevivência da alma. Outros acreditavam que se tratava de um talento precoce, capaz de absorver referências culturais sem que os pais percebessem. Havia ainda quem visse no garoto apenas um símbolo, a lembrança de que a arte não morre quando o artista parte. Lucas, por sua vez, parecia carregar tudo com naturalidade. Continuava escrevendo, cantando e se expressando como se fosse guiado por uma força invisível. Mas, em alguns momentos, deixava escapar um cansaço que preocupava a mãe. Não é fácil ter duas vidas dentro de mim. Às vezes, só queria ser apenas uma criança, confessou certa vez. Foi essa frase que despertou em Patrícia uma nova perspectiva. Talvez o verdadeiro desafio não fosse provar quem o filho era, mas permitir que ele vivesse plenamente, sem o peso de carregar um legado. Ainda assim, a história já tinha impactado muitas pessoas. Um exemplo foi o de André Luiz, um jovem que lutava contra a depressão. Ao assistir uma gravação de Lucas cantando uma composição inédita, disse sentir algo mudar dentro de si. Pela primeira vez em anos, senti vontade de continuar. Relatou em uma carta enviada à família. Casos como esse se multiplicavam. Mães que perderam filhos diziam encontrar consolo nas músicas. Jovens desiludidos encontravam esperança nas letras inéditas. Até críticos implacáveis reconheceram: independentemente da explicação, o que importa é que o garoto provoca transformação. Esse impacto social fez com que a família reconsiderasse sua postura. Rodrigo, que antes queria blindar Lucas de qualquer exposição, aceitou que talvez fosse inevitável compartilhar ao menos parte desse dom com o mundo, mas insistiu em um limite. Ele não será explorado, não vai ser tratado como atração. Se for para cantar, será no tempo dele, da forma dele. Patrícia concordou. Assim nasceu a ideia de pequenos encontros musicais, discretos, em que Lucas pudesse cantar para grupos reduzidos. O primeiro foi realizado em uma sala de música da Universidade de Brasília, com presença de alguns professores, jornalistas e amigos. O silêncio que tomou conta do espaço quando ele começou a cantar foi indescritível. Muitos choraram, outros ficaram em estado de choque. Após a apresentação, Júlia resumiu o que todos sentiam. O que vivemos aqui não é sobre provar nada, é sobre sentir. A reflexão final que começou a surgir a partir desses encontros era simples, mas poderosa. Talvez o mistério de Lucas nunca fosse resolvido. Talvez nunca houvesse uma resposta definitiva sobre reencarnação, memória genética ou talento inexplicável. Mas isso pouco importava diante do que estava acontecendo. Vidas estavam sendo tocadas, transformadas, renovadas. E essa talvez fosse a mensagem mais importante. Como dizia uma das frases da carta encontrada, o amor nunca morre, ele apenas muda de lugar. Rodrigo, sentado na varanda em uma noite silenciosa, confidenciou a Patrícia: talvez eu nunca entenda, mas percebo que não importa mais quem ele foi. O que importa é quem ele é agora e o que ele representa para as pessoas. Patrícia sorriu, emocionada. Ele é nosso filho. E seja qual for a verdade, já está cumprindo uma missão maior do que nós podemos imaginar. Assim, o mistério se transformava em reflexão. Mais do que uma prova sobre vida após a morte, o caso de Lucas se tornava uma lembrança de que a arte e o amor são forças capazes de atravessar gerações, religando o que parecia perdido. O impacto final não estava nas respostas, mas nas perguntas que permaneciam ecoando. Até onde vai a vida? O que realmente significa morrer? E será que, no fundo, a música é mesmo eterna? Os meses seguintes foram marcados por uma sensação estranha de normalidade e, ao mesmo tempo, de expectativa.
A família Carvalho tentava retomar a rotina, mas cada gesto de Lucas carregava um peso simbólico. Ele já não era apenas o filho de Patrícia e Rodrigo, mas o garoto que dizia ser Renato Russo e, de alguma forma, tinha provas perturbadoras para sustentar essa afirmação. Apesar da repercussão nacional, Patrícia tomou uma decisão firme: reduzir ao máximo a exposição pública. Permitiu apenas encontros controlados, onde Lucas pudesse cantar e escrever, sempre em ambientes protegidos. Rodrigo, por sua vez, tentava compensar com ainda mais cuidado, como se proteger o filho fosse sua forma de enfrentar o inexplicável. Mas os detalhes continuavam a surgir como pequenas fagulhas de um incêndio impossível de apagar. Em uma tarde silenciosa, Lucas desenhava em seu caderno quando parou de repente, olhou para a mãe e disse: "Você sabia que eu tinha medo de aviões?" Patrícia franziu a testa. "Como assim, filho?" "Renato tinha. Eu ficava nervoso antes de voar para shows. Sempre achava que algo ruim podia acontecer." Dias depois, Patrícia pesquisou em entrevistas antigas e encontrou uma fala de Renato de 1992, em que ele realmente admitia esse medo. Era mais uma peça encaixada em um quebra-cabeça que parecia não ter fim. Outro detalhe surgiu em um jantar de família. Lucas, ao ver a avó preparar arroz comum, comentou com naturalidade: "Eu sempre preferi o basmati. Não tinha comparação." Dona Lúcia, sem entender, perguntou: "E desde quando você sabe o que é arroz basmati?" Lucas apenas sorriu. Patrícia engoliu em seco, lembrando-se de relatos de que Renato tinha hábitos alimentares peculiares, inclusive a preferência por pratos específicos. Essas pequenas revelações já não causavam pânico, mas provocavam reflexões. A família começava a aceitar que talvez nunca houvesse uma explicação única. A jornalista Cláudia, que seguia acompanhando o caso, insistia que ainda havia algo a ser descoberto. Durante uma conversa com Júlia, lançou uma hipótese: e se existir outro material escondido? Uma gravação, um diário, algo que ainda está esperando para ser encontrado? Essa ideia perturbou Patrícia, que já carregava a lembrança da carta descoberta no Sudoeste. Será que havia mais? Lucas, quando questionado, respondeu de forma enigmática: "Talvez. Algumas coisas precisam esperar o momento certo para aparecer." A frase ecoou como profecia. Enquanto isso, Júlia percebeu que o garoto também precisava viver sua infância. Começou a levá-lo a passeios comuns, como idas ao parque ou ao cinema. E mesmo nesses momentos, algo diferente acontecia. Durante um filme, Lucas cochichou: "Eu gostava de ver clássicos antigos, principalmente Fellini." Júlia ficou boquiaberta. Como uma criança de 7 anos poderia citar Federico Fellini? Esses detalhes finais pareciam costurar um enredo que nunca se esgotava. A cada nova fala, a cada gesto, a história se aprofundava, deixando a família e todos os que acompanhavam entre a fascinação e o medo. Aos poucos, a narrativa pública começou a se dispersar. O interesse da mídia diminuiu. Novos escândalos e notícias ocuparam espaço. Mas, para os Carvalho, o mistério permanecia tão vivo quanto no primeiro dia. Certa noite, Patrícia e Rodrigo conversavam na varanda. "E se tudo desaparecer quando ele crescer?" perguntou Rodrigo. "E se for só uma fase?" Patrícia suspirou. "Então teremos vivido algo único, algo que ninguém pode tirar de nós." Lucas apareceu na porta, como se tivesse ouvido. "Não se preocupem, a música não vai desaparecer. Ela está aqui para sempre." A serenidade em sua voz silenciou os pais. O fechamento dessa fase da história não trouxe uma solução definitiva, mas uma aceitação. A família compreendeu que algumas respostas não existem, e que talvez a beleza estivesse justamente nisso, na incerteza, no mistério que não pode ser decifrado. A carta, os versos inéditos, os detalhes íntimos, tudo se juntava como peças de um mosaico impossível de completar. Mas ao olhar para o quadro, uma mensagem ficava clara: certas vozes são fortes demais para se calarem com a morte. Nos últimos dias daquele ano,
Patrícia escreveu em seu diário: "Não sei se meu filho é Renato Russo, um prodígio, ou apenas um mistério que jamais entenderemos. Mas sei que ele nos ensinou a ouvir de novo, e isso basta." Talvez, no fundo, esse fosse o verdadeiro fechamento. Não a prova absoluta, mas a transformação silenciosa que a experiência trouxe para todos os envolvidos. O último detalhe não estava na carta, nem nas músicas, nem nas lembranças impossíveis. Estava no impacto de um menino que, com sua voz e suas palavras, lembrou ao mundo que o amor, a arte e a esperança não morrem jamais. O silêncio da noite em Brasília parecia guardar segredos que ninguém ousava revelar. Dentro da casa da família Carvalho, o ambiente era de calma aparente, mas por trás das portas havia corações carregados de lembranças, dúvidas e sentimentos que jamais seriam totalmente explicados. A história de Lucas, o menino que dizia ser Renato Russo, já tinha percorrido jornais, programas de TV e redes sociais, mas para a família nada disso importava mais. O que realmente restava era a transformação íntima que haviam vivido. Patrícia, em especial, havia mudado. Antes, era apenas uma mãe dedicada, acostumada a ensinar história em uma sala de aula comum. Agora, sentia-se parte de algo muito maior, como se tivesse sido escolhida para guardar um segredo que transcendia gerações. Em seus olhos já não havia apenas medo ou incredulidade, mas também uma reverência silenciosa. Rodrigo, embora permanecesse cético em muitos aspectos, também havia suavizado. Já não buscava mais uma explicação racional a qualquer custo. O tempo lhe ensinara que algumas coisas não são feitas para serem explicadas, apenas vividas. Lucas, por sua vez, parecia finalmente encontrar um equilíbrio. Continuava escrevendo e cantando, mas também voltara a brincar mais, a correr pelo quintal, a rir de desenhos animados. Era como se, aos poucos, as duas identidades dentro dele, a criança de 7 anos e a alma de um artista, aprendessem a coexistir sem se sufocar. O clímax vivido meses antes, com a descoberta da carta, já não precisava de novas confirmações. A prova estava ali, concreta, mas o que realmente importava era o impacto emocional. O documento havia mudado não apenas a família, mas todos que tiveram contato com ele. Ainda assim, Lucas raramente falava sobre a carta. Quando questionado, dizia apenas: "Não é a carta que importa, é o que ela deixou de lembrança." Essa maturidade assustava e, ao mesmo tempo, emocionava. Era impossível não ver nele a presença de algo maior, algo que ultrapassava a barreira do tempo. No entanto, o verdadeiro fechamento não veio em forma de revelações bombásticas ou novas provas, mas em pequenos gestos que só os íntimos puderam presenciar, como naquela noite em que Lucas pediu ao pai para cantar junto. Rodrigo, que nunca fora de soltar a voz, aceitou constrangido. Eles entoaram juntos Tempo Perdido. No fim, Rodrigo chorava como uma criança e Lucas apenas o abraçou, dizendo: "Agora você entende." Outro momento simbólico ocorreu quando Júlia organizou um pequeno encontro com amigos próximos. Lucas cantou músicas inéditas e, ao final, disse: "Essa é minha forma de dizer que a vida continua. Eu não voltei para ser famoso. Eu voltei para lembrar que ninguém está sozinho." O silêncio emocionado que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer aplauso. Esses gestos se tornaram o verdadeiro legado. Não importava mais se Lucas era ou não Renato Russo. O que importava era a força que sua voz trazia, a esperança que espalhava, a paz que oferecia. Patrícia passou a anotar em seu diário não apenas os detalhes misteriosos, mas também as pequenas transformações que via ao redor. Vizinhos reconciliando-se depois de ouvirem uma música, jovens encontrando motivação para seguir estudando, pessoas em luto descobrindo consolo nas letras inéditas. Era como se Lucas fosse um ponto de luz que refletia em muitas vidas. O fechamento dessa história não trouxe certezas absolutas, mas trouxe algo ainda mais valioso, uma conclusão emocional. O mistério continuava,
mas já não precisava ser resolvido. O que realmente importava era o que todos tinham aprendido com ele. Em uma noite de dezembro, ao olhar para o céu estrelado, Patrícia perguntou ao filho: Lucas, o que vai acontecer quando você crescer? Você vai continuar sendo Renato? Ele sorriu, pensativo. Talvez sim, talvez não. Talvez eu seja só eu mesmo. Mas a música sempre vai estar comigo, porque a música nunca morre. Essas palavras encerraram de forma simples e profunda o que meses de mistério, dor e esperança haviam construído. O impacto da história não pode ser medido em provas científicas ou estatísticas. Ele está no coração de quem ouviu Lucas cantar, no brilho nos olhos de Júlia, nas lágrimas de Rodrigo, na fé renovada de Patrícia. Está no eco de cada verso, de cada acorde, que lembra a todos que o amor, a arte e a memória são maiores do que a morte. No fim, não importa se Lucas é ou não Renato Russo. O que importa é que sua voz continua a lembrar que, mesmo em meio ao silêncio, a vida sempre encontra um jeito de cantar. E assim, a história se encerra não com um ponto final, mas com uma vírgula, porque, como diria o próprio Renato, enquanto houver sol, ainda haverá.